Jornalismo é sobre a necessidade e o poder de informar. E essa característica não precisa estar sempre ligada a temas densos e tensos. Existe um mundo mais leve e cheio de informações oferecidas pelo jornalismo de variedades. E é esse o nosso tema de hoje. Bora saber tudo que os nossos convidados têm para contar? Sobre essas pautas mais leves e que enchem o coração, eu recebo hoje dois jornalistas com muita estrada por esses assuntos que nem sempre estão ligados ao dia a dia das pessoas, da sociedade, enfim. Então, com vocês, Daniela Salé, Roger Lerina, sejam muito bem-vindos ao Fala Mercado. Prazer sem tamanho estar aqui com vocês, com esse ícone do jornalismo cultural do Rio Grande do Sul, com você, Márcia. Sou fã dos dois. Obrigada. O prazer é todo meu também de estar com vocês duas aqui, falando sobre esses assuntos que nos falam tão de perto, né? É verdade. Vai ser bacana. Inclusive, para quem quiser, ambos já estiveram aqui no Coletiva.tv, num outro programa que é o Recontar. Tanto o Roger quanto a Dani foram o que a gente chama de perfilados lá no portal coletiva.net, que é aí a nossa empresa mãe. Então, eles estiveram conosco no Recontar para revisitar uma entrevista que eles deram há mais de 20 anos, provavelmente. Então, quem quiser conferir, tá lá no Recontar. E hoje a gente vai fazer um pouco disso, me parece, né? Revisitar muitas das experiências de vocês. Bom, eu não sei se vocês sabem, porque vocês são estreantes no Fala Mercado. Neste programa, o protagonismo é do mercado. Então, eu tô aqui para fazer vocês falarem. Vamos ao que interessa? Bora lá. Roger, me permita, vou começar pelas damas. Por favor. Dani, a tua carreira nem sempre foi voltada ao jornalismo de variedades, né? Teve muito no Hard News, enfim. Como é que chega esse tema na tua vida? Você sabe que essa pergunta me faz, obviamente, como a gente vinha falando, revisitar a trajetória, né? Sim. Nossa, eu comecei lá, tinha 17... aliás, comecei no rádio, na Rádio Navegantes em Porto Lucena, aos 16 anos. Uau. Muito precocemente. Mas vamos falar em televisão, né? Então, eu comecei muito cedo na sede da sucursal da RBS TV em Santa Rosa, antes de se tornar uma emissora, né? Que tínhamos lá. E no momento que eu fazia a cobertura das notícias locais para os telejornais diários, também inseria-se aí os episódios culturais, os episódios ligados ao jornalismo de variedades. E aí, Roger, eu vou me lembrar do Musicanto Sul-Americano de Nativismo. Certamente você conhece, né? Fez coberturas. Histórico. É histórico, é um festival histórico lá que segue até hoje. Eu tenho um LP da 5ª edição do festival, que eu não tenho ideia em qual é a edição que está hoje, mas assim... Para quem não está nos assistindo e não sabe o que é um LP, um long play, né? A gente tem aí uma audiência mais jovem. É um bolachão, é um bolachão. É um disco. Procure na internet. Dá um Google, o famoso dá um Google para entender o que é um LP. É verdade, que coisa, obrigada por me atentar para isso. Mas então eu acho que, de uma certa forma, mesmo que eu tenha por muito tempo feito, sim, o Hard News, a cobertura das notícias diárias, tanto na RBS, quanto na Band, na TV Assembleia, aqui na Rede RS, ligada à Box Brasil, é uma emissora da Box Brasil. Então, mesmo assim, acho que o variedades, a cultura sempre fizeram muito parte do meu cotidiano, né? Eu diria que desde o início eu desenvolvi esse afeto, esse amor e esse entendimento de que a cultura precisa sim ter espaço, que as notícias mais leves precisam sim ter espaço também, e que é possível a gente ver naquilo que parece uma notícia corriqueira, não, uma notícia, bom, isso não é notícia, não, tem uma grande história para se contar aí, né? Porque somos, na nossa essência de jornalistas, contadores de histórias, né? Curiosos contadores de história, né? O Roger, por outro lado, se consagrou já há muitos anos na cultura, especialmente, né, Roger? Como é que foi isso? Como é que chega a cultura como um ofício, não apenas como um hobby? Na verdade, a minha trajetória sempre esteve ligada com cultura, com arte no jornalismo. E isso, eu acho que surgiu
muito antes de eu decidir, pensar em ser repórter, ser jornalista. Desde muito cedo, pré-adolescência, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de música, cinema, arte em geral, e isso foi me formando culturalmente, mas também como pessoa. E fui amadurecendo e pensando, poxa, o que eu vou fazer da vida? E eu sabia que, apesar de eu não ser artista, eu não tenho nenhum dote artístico, né? Felizmente... Você acha que não tem? Não tenho. A gente ainda pode descobrir, Roger. O mundo é melhor assim, não precisa ter mais um artista ruim, né? Então, mas eu gosto de conviver, desde sempre. E naturalmente acabei me encaminhando para o jornalismo, que eu achei que eu poderia falar desses temas, especificamente do jornalismo cultural. E eu tive muita sorte, né, meninas, que eu consegui ter toda a minha trajetória ligada a esse universo, esse mundo, e falando em veículos com audiência muito grande, importante, e tendo, por conta disso, muita gente lendo, me escutando, me vendo, TV, rádio, jornal, internet, e sempre falando de arte, de cultura, de entretenimento, que são os assuntos que sempre me tocaram de perto. Sempre brilharam o olho. Sem dúvida. Bom, a Dani falou uma coisa que eu achei super interessante, queria ouvir um pouco mais de vocês, que assim, quando a gente tá ali no dia a dia, no Hard News, enfim, e no caso da Dani, com muitos assuntos mais densos e mais tensos, e no caso do Roger, com muita demanda, porque se formou profissionalmente nesta área, como é que surge, como é que vocês identificam, como é que é o processo de identificar o famoso valor notícia, né? Para quem não sabe, assim, bom, isso é uma premissa do jornalismo, que é esse interesse público, ou a novidade, o factual, enfim. Como que se identifica, então, o valor notícia em pautas que talvez passem desapercebido num grande noticiário, né? Assim, no dia a dia, naquele emaranhado de coisas. Como é que vocês... Pescam? Isso. Como é que pesca? Da onde vem o cheiro de pauta cultural, claro, ou de variedades interessantes? Vamos juntos? Não, vamos lá, vai. Vamos juntos. Mas eu acho que a ideia é o seguinte: primeiro, numa redação, a gente inevitavelmente tem uma série de fontes e é isso que nos abastece muito, né? Então, assim, alimentar essas fontes é fundamental e há o interesse do outro lado também em nos procurar. Eu só imagino o quanto Roger Lerina é demandado pelos temas ligados à cultura, né? Ao entretenimento e à cultura. Então, tem isso. Agora, eu acho que nada substitui o olhar atento para o que está acontecendo pertinho, aqui do lado. Onde se descobre alguém que é parente de não sei quem lá do passado, de algum personagem histórico do passado, né? Alguém que fez algo que na época era muito conhecido e depois não se tornou, caiu no esquecimento. E aí entra muita questão, né, Roger e Márcia, das redes, porque na época em que nós não tínhamos redes, que as coisas estavam sempre ali, sendo reavivadas por um clique, por uma curtida, realmente muita coisa caía no esquecimento. Vocês devem lembrar do episódio das gêmeas suíças que foram abandonadas aqui no Brasil. Foi factual naquela época, foi factual. Há poucos dias, por exemplo, nós infelizmente perdemos a mãe adotiva das gêmeas, Dona Edith Leipelt, aqui, que faleceu aqui em Porto Alegre. Então, assim, isso faz um revisitar a história que pode render muito bem um recontar aquilo que aconteceu lá nos anos de 1986, se não estou enganada. Então, essa atenção que a gente tem que dar para as coisas presentes, porque para um vizinho que pode ter uma bela história para nos contar, ou para um fato pregresso que pode ser recontado com uma outra perspectiva hoje, eu acho que é muito por aí, né? Assim, é a curiosidade que a gente se referia e estar atento e alimentar as fontes, que eu acho que você tem de sobra. Não, concordo plenamente contigo, Dani. E o que é interessante nesse universo da cultura é que ele, e da arte, do entretenimento, é que ele, sim, ele se relaciona muito com os produtos que são
que são feitos com esse viés de arte e cultura, com o público que vai assisti-lo, consumi-lo, mas ele também propicia, aí eu acho que entra o olhar atento do jornalista, a visão mais ampla. Esses temas, esses assuntos, esses produtos, eles podem abrir para outros universos, propiciar discussões que vão para além da arte, da cultura, se é um filme para além do universo cinematográfico, se é uma canção, um disco para além da música. Eu vou dar um exemplo que está muito candente, muito momentoso, que é a recente premiação da Fernanda Torres como melhor atriz do Globo de Ouro pela sua participação no Ainda Estou Aqui. Bem, tem o filme, tem a atuação dela, etc. São assuntos absolutamente relevantes e que estão sendo discutidos. Mas nós também, por conta do filme, e a gente acompanha no noticiário e nas redes sociais, também se volta a falar a respeito do legado histórico, de apagamento histórico, história recente do Brasil, a época do regime militar entre 1964 e 1985, que não é tão distante assim, mas que tem muita gente que desconhece, ou que quer minimizar, ou que quer esquecer mesmo, ou mesmo mudar os fatos. Bem, o filme e essa premiação acaba jogando novamente luz nessa temática. Também podemos ver do ponto de vista de presença de artistas que não sejam norte-americanos ou anglófonos nesse mundo globalizado do entretenimento e que estão tomando cada vez mais espaço, sendo reconhecidos. Então, uma brasileira derrotando, digamos assim, apesar de que eu acho bobagem essa questão de competição, mas vamos lá, né? Outras atrizes consagradíssimas. E do Hemisfério Norte. Exatamente, todas do Hemisfério Norte, mulheres com uma presença midiática muito mais forte e internacional que a Fernanda Torres. E assim a gente pode falar de vários outros temas que abordam o comportamento, então a presença forte das mulheres em todas as áreas, não apenas da cultura, óbvio, mas em todos os campos que está crescendo. Então, isso que é o interessante de trabalhar com cultura, que a gente não precisa ficar apenas falando sobre esse tema, a gente pode conectar com o resto do mundo. Incrível, Lerina, a gente não conversou antes dessa nossa gravação, mas eu pensava exatamente nisso e agrego uma sugestão de pauta aos colegas que nos assistem, que eu acho fundamental, porque me interessa pessoalmente. Eu sou também produtora independente, já fiz alguns documentários e eu sei o quanto é duro esse mercado do audiovisual. Então, eu acho que este filme, a premiação da Fernanda Torres, também nos leva a pensar, uma outra sugestão aí de pauta, na grandeza, na importância e no que é o mercado audiovisual brasileiro. Né? Ou seja, há um senso comum, muitas vezes, de minimizar, cinema brasileiro isso, não sei o quê. E as pessoas não têm noção da economia por trás, né? Da economia gerada pelo audiovisual. Pela cultura nem se fala, mas assim, pelo audiovisual. Você que já acompanha tão de perto o Festival de Cinema de Gramado, mas quanta gente, me ajude, porque eu tô quase tossindo de novo, quanta gente trabalha para a produção de um filme. É uma cadeia produtiva enorme, variadíssima, gigante, que movimenta muito dinheiro, gera emprego. E de novo, para quem menospreza o valor da cultura, da arte, vamos falar de negócio. Movimenta a economia não apenas do Brasil, do mundo. O setor da indústria criativa, chamada economia criativa. Inclusive, vou puxar a brasa para o nosso assado. Temos um episódio do Fala Mercado em que a gente fala exatamente sobre a indústria da produção audiovisual e a gente bate muito nisso, assim, não só da indústria audiovisual como um negócio, como business, mas o quanto isso gera de emprego, o trabalho que dá essas produções. Então, realmente, assim, quem quiser conferir, a gente tem lá com a Brava Filmes e a
Zep. Sabe o que eu sugiro? Que as pessoas não saiam tão apressadas dos cinemas. Que se deem ao trabalho de ver os créditos finais para entender a quantidade de gente envolvida e trabalhando. Isso dá uma ideia, né, da grandeza que Com certeza. Mas, falando agora, ouvindo vocês, assim, da onde saem essas pautas, também tem que ter um pouco de feeling, né, assim, do que vocês estão falando. Por exemplo, o Roger contando, bom, tem aí a Fernanda Torres, óbvio que esse é um assunto do momento, mas a gente tem outros olhares para essa pauta que podem ser tratadas em variedades. A Dani deu o exemplo das gêmeas, né? Ali foi um factual, afinal de contas, eram crianças, né, deixadas aqui no aeroporto, enfim. Mas tem um outro olhar, tem a morte da mãe adotiva delas, tem o revisitar com outro olhar. Isso é feeling ou isso também tem um pouco de... É bagagem? Eu acho que são os também, dois. Né? Eu acho que são os dois, né? Eu me sinto muito melhor agora aos 55 do que quando eu tinha 20 anos, com a inexperiência dos 20 anos, né? Eu acho que tem muito a ver com a bagagem, tem a ver com a sensibilidade, tem a ver com as terapias que a gente faz no decorrer da vida, porque a gente aprende também a ver e a se entender melhor e entender o mundo de outra forma. Então, assim, não tenha dúvida que tem a ver com a bagagem. Eu tenho muita vontade de fazer um trabalho acompanhando aquelas meninas que devem estar com seus perto dos 35, 40 anos hoje, saber como elas estão. Tenho uma proximidade muito grande com a família Leipel, tá aqui do Brasil, e um afeto muito grande por aquelas crianças, porque foi uma semana intensa naquela época. Quem não lembra, 2 meninas abandonadas no aeroporto, levadas por um taxista até a casa de um casal. Por 1, 2 semanas se desconfiou do que era aquilo, se o seu Paulo era pai das crianças, era 1001 possibilidades. E a TV Bandeirantes, eu estava na TV Bandeirantes naquela época, acabou descobrindo quem eram as gêmeas que tinham sido abandonadas pelo pai aqui no Brasil, como uma espécie de vingança pela mãe. Então foi assim, nós descobrimos antes... Tem um livro, né, Dani? Eu tenho um livro sobre isso, Crianças Lesadas, nós descobrimos como Bandeirantes, como TV Bandeirantes, naquela ocasião era o Marco Antônio Villa-Lobos, professor incrível, historiador ele, que estava liderando o jornalismo de lá, acabamos descobrindo antes da Polícia Federal. Foi um episódio, inclusive para nós como jornalistas, como equipe, e para o Rio Grande do Sul. Se fosse tempo de redes sociais, teria sido muito mais rápido de descobrir, sim, né? Com certeza. Nós estamos falando de 1990 e alguma coisa, então a coisa engatinhava, né? Mas voltando à tua questão, sim, é preciso ter essa sensibilidade, é preciso ter esse olhar. E eu imagino que no caso do Roger, porque como você recebe muita pauta, eu imagino que é um grande desafio também, porque as filtro, páginas... né? Os textos não comportam tudo, apesar de muitas vezes ter muita coisa boa, né, para se divulgar. Exato. Eu também queria te entender como é que essa tua seleção, como é que tu decide. Aí, seguindo esse raciocínio a respeito de hoje, redes sociais, que antes não tinham, etc., eu acho que cada vez mais está meio na contramão do que muita gente pensa, de que por conta de que todo mundo agora escreve nas redes sociais, se comunica, tem voz, o que é muito bom, em princípio, e que por conta disso o jornalismo estaria caminhando para a obsolescência, irrelevância, exatamente o contrário, gente. A profusão de informação não significa, disponível, não significa que as pessoas estejam bem informadas, porque no meio de tanta informação também é muita desinformação, há informação equivocada, há informação descontextualizada, e é nosso dever como imprensa cada vez mais ser uma espécie de curador, né? Essa ideia da curadoria, da mentoria, de ser uma bússola nesse aluvião de informações que tem. Não é que sejamos os portadores da verdade, mas nós, por conta do ofício mesmo, dessa prática, de toda essa experiência que a Dani falou, que a gente acumula com o tempo, a gente tem mais familiaridade com as nossas áreas específicas de atuação e podemos mostrar para o público alguns caminhos e que, obviamente, as pessoas vão seguir. Para mim é muito gratificante, é um privilégio ter podido fazer durante muito tempo na minha trajetória profissional,
esse papel de chegar num universo de produções, de vozes, de artistas, verificar e botar o olho, jogar uma luz sobre determinadas expressões ou criações artistas que eu achava que mereceriam ser mais conhecidas do público, talvez não fossem tanto, e chamar a atenção de quem me lê, de quem me assiste, escuta, dizer, olha, isso aqui e é feito aqui em Porto Alegre, é uma coisa que eu gosto muito, não que seja fechado e por bairrismo nenhum, absolutamente, mas a gente tem uma produção cultural, artística, né, Dani Márcia, incrível, variadíssima, e que, volto, não é tão conhecida do público assim. Então, é posso dizer assim, uma missão que eu me coloquei, que é de fazer essa seleção, essa curadoria, e, finalizando, é o que realmente nos distingue e nos coloca como figuras, atores importantes desse universo da globosfera, midiático, é poder fazer uma curadoria, porque tem muita coisa. E descobrir o diferencial, a riqueza do que há de novo, do que há de diferente. Eu acho que isso você faz tão bem, Roger, porque, na verdade, essa massificação de estilos, de ritmos, né? Todo mundo cantando a mesma coisa e tal. E quando tem produtos e artistas riquíssimos, né? Riquíssimos, ali escondidinhos ainda. Então, bravo. Isso é importantíssimo. Esse teu trabalho. Bom, antes da gente continuar nosso papo, e antes que eu esqueça, vamos lembrar a nossa audiência que este é um programa de oferecimento da Vero. Com a Vero, você tem acesso a mais clientes, vendendo nas opções Banricompras pré-datado para até 60 dias e parcelado em até 12 vezes. Acesse sejavero.com.br. Bom, gente, com tanta experiência, já deu para vocês fazerem matéria sobre muita coisa, né? Ainda que o Roger tenha aí um pé no cinema bem importante, a Dani citou aí o Festival de Cinema de Gramado, mas já deu para, né, caminhar bastante. Contem pra gente quais são as pautas que vocês mais gostam de trabalhar, quais são os temas que dá mais... eu não vou dizer que dá mais tesão, porque talvez vocês digam, vai ficar chato, né, mas tem algumas que brilham o olho mais, assim, né? Enche mais o coração. Roger, por favor. Vamos lá. Vai lá. Eu como me acho muito eclético nesse universo, eu gosto de muitas coisas distintas, muito diferentes. Mas, particularmente, eu gosto muito de conversar com as pessoas. Então, entrevista é algo que eu curto muito, principalmente uma entrevista em rádio, em televisão, agora internet a gente faz também, que seja ao vivo ou gravada. Eu gosto de conversar com os artistas e trocar, né, impressões, opiniões e ideias com gente criativa. Isso para mim e aí pode ser um músico, pode ser um ator, uma atriz, um cineasta, um escritor, um bailarino. Isso é o tipo de pauta que me dá maior satisfação, acho, fazer, quando eu tenho que entrevistar alguém. Uma vez repórter, sempre repórter, a gente não perde não perde esse... A gente costuma brincar, inclusive, porque aqui no Fala Mercado eu recebo muitos jornalistas, né? E muitos comentam sobre isso. Nossa, como é estranho, ou como não é tão comum vocês estarem na posição de entrevistados e não de entrevistadores, né? Então, acho que esse sangue no olho de repórter, de ouvir boas histórias, de conversar com as pessoas, não dá para perder, né? Não, isso de novo, volta, é um privilégio que a gente tem, né? Na profissão. Da nossa profissão, de falar com gente interessante, com muita frequência. É verdade. E é daí que surgem muitas vezes. É daí que surgem aquelas pautas que a gente se referia falando anteriormente, né? Assim, no detalhe de uma conversa pode pintar uma super pauta, né? E é essa atenção que eu acho que a gente tem que ter. Nós não tínhamos combinado de novo, Roger Lerina, mas eu também amo ouvir histórias. Eu amo biografias. Então, assim, eu estou tendo o privilégio, já fiz isso na TV Assembleia, agora
Rede RS, eu também estou tendo esse privilégio de gravar o programa RS Personalidades, que reúne personalidades, porque a gente tem o que contar destas personas. Reúne o artista, o empresário, reúne o líder comunitário, porque tem lideranças comunitárias que transformam a vida de muitas outras pessoas. E eu gosto de ir fundo nessas histórias, que emocionam, que contam do seu passado, né? E sempre tem algo de útil e inspirador para quem está assistindo lá na ponta. Em primeiro lugar, a mim, aos colegas aqui do estúdio, mas a quem assiste o programa, a entrevista lá na ponta, sempre tem algo de inspirador. Posso fazer por aí, posso ir por aí. Ou alguma história que comove também, né? Então, assim, acho que nada substitui o ouvir, né? Nesses tempos que a gente quer tanto aparecer, a gente como o universo, quer tanto aparecer e mostrar o que está fazendo, o ouvir tem um valor incrível, e é de lá que podem surgir muitas coisas e muitas histórias e muitas pautas e assuntos para o bom jornalismo, né? Bom, então realmente uma vez repórter, sempre repórter, ainda que a gente assuma outras funções, né? Eu sempre falo aqui, e isso em qualquer área da indústria criativa ou do mercado da comunicação, que nem tudo são flores, né? E aí, com a carreira de vocês, inclusive, bastante longa e bastante consolidada, já tiveram muitos perrengues, né? Alguns chiques, outros nem tanto, provavelmente. Então, eu queria descobrir, queria que vocês compartilhassem com a gente o que já foi, assim, de muito difícil numa pauta. Que perrengue ficou muito marcante para vocês? Pra gente poder até inspirar as pessoas que nos assistem, de que não é esse glamour todo, né? O Roger no Festival de Gramado, nossa, né? Ele tava falando, de entrevistar, poxa, a gente tem o privilégio de entrevistar pessoas muito interessantes, pessoas com muita visibilidade, às vezes, inclusive, né? No mundo da música e do cinema mais ainda, né? Que é especialmente no caso do Roger, por trás dessas câmeras ou desses microfones tem perrengue, né? Tem. Eu acho que não tenha dúvida. E eu acho que o perrengue principal nosso no jornalismo é quando falta o entrevistado, né? Está no programa ao vivo e o entrevistado se esvaiu, aconteceu alguma coisa. Então, este é o perrengue principal. Talvez mais comum, inclusive, né, mais Dani? Mais comum. Acontece. Eu estava fazendo 30 anos num programa na TV Bandeirantes e decidi, apresentava o Acontece, que, aliás, foi um programa de variedades lá na Band, e decidi falar sobre a crise dos 30, na época que se falava em crise dos 30. Bom, um dos entrevistados desapareceu na última hora, marcou que não vou e tal. Eu, como perfeccionista que sou, caí numa crise de choro. Como que vai acontecer esse programa e tal? Afinal das contas, saiu maravilhoso o programa, deu tudo certo. Mas eu quero falar de um perrengue que foi também na Band. O Plano Real estava completando 4 anos e eu vou para o mercado público. Bira Valdez, Afonso Ritter, Hélio Gama estavam no estúdio e eu vou para o mercado público para ouvir as pessoas o que é que elas estavam achando dos 4 anos do Plano Real, tá? Rapidinho, vou tentar resumir essa história. O que a gente faz? Pede, Márcia, você está aí, olha, eu estou entrando ao vivo para a Band, você pode me dar uma entrevista? Me aguarda um minutinho, por favor. E eu vou, e demoram para me chamar, Quando eu chego na entrevistada, eu pergunto, olá, a senhora é dona de casa? Porque eu realmente não sabia se era dona de casa. E ela responde para mim, tô aqui te esperando, indignada comigo, né? Indignada. Então, assim, era para ser uma entrevista legal, é óbvio que isso se chama produção e tal. Esse vídeo está muito engraçado, inclusive está nas minhas redes. Tô aqui te esperando. Aquilo me desmontou na hora. Óbvio que eu sou. Me desmontou na hora, Imagina. Mas também me tornou uma profissional infinitamente melhor para os imprevistos. Então eu agradeço tanto aquela senhora que naquele momento eu tive vontade de brigar, agradeço por ela ter me dado aquela resposta. Foi um perrengue, sim, mas foi um perrengue que me transformou. Eu acho que eu me tornei mais leve, mais divertida, me saí super bem, entrei na brincadeira, o Bira riu do estúdio e foi assim, é um perrengue positivo, se é que dá para se dizer assim. É uma saia justa que dá para É uma saia justa, e eu acho que a vida cada vez mais está assim, a gente tem que pegar o imprevisto para que ele torná-lo favorável a gente, né? Ou um limão e uma limonada, para ser mais... Eu também gosto muito, particularmente gosto bastante desses pequenos problemas. Claro, se é um problema muito grande, se é algo terrível
que não tem condições da gente dar continuidade à pauta, se é um programa ao vivo, aí é ruim, é claro. Mas eu acho que esses pequenos mal-entendidos, alguns problemas que acontecem, e mesmo problemas técnicos, eu acho, meninas, que na verdade, eles dão mais sabor, dão mais vida ao conteúdo que a gente está produzindo, especialmente quando a gente está nesse universo da cultura, da arte, do entretenimento, que, claro, é diferente de se estamos fazendo uma cobertura, por exemplo, de uma eleição ou de uma tragédia que está acontecendo. Realmente, o nível de tensão e de seriedade exigido por esse tipo de pauta, né, que no jargão jornalístico costumamos chamar de hard news, quando as coisas dão errado, elas escalonam de outra maneira. Mas quando nesse universo, e já aconteceu tantas, que eu até nem sei dizer qual especificamente, mas tem eu prefiro falar dos tipos de problemas que acontecem, e que eu acho que no final das contas, aí claro, vale a experiência, a cancha e o poder de improviso da gente. Como, por exemplo, entradas ao vivo em que a gente está com um ponto, né, eletrônico, ouvindo quem está no estúdio, a gente está na rua para entrevistar e você não ouve. Por alguma falha, ou está muito baixo, ou simplesmente o sinal não... E isso fica ali balançando a cabeça, e aí de repente acende a luz, dizendo que a câmera está ao vivo, e aí você não sabe se tem que entrevistar, não trouxeram o artista, e aí você tem que ficar improvisando. Cai o retorno, né? E cai o retorno. Você não sabe exatamente o que acontecer. Outra coisa que aconteceu muito seguidamente comigo é a gente gravar uma entrevista no tempo da fita cassete e dar algum problema, o gravador não funcionar ou ficar inaudível. Eu já passei. E assim, eu tenho uma específica assim, que é um grande compositor americano de música clássica, contemporânea, chamado Philip Glass. Estava aqui no Brasil, se apresentou em Porto Alegre, inclusive dentro do Porto Alegre em Cena, isso no começo dos anos 2000, não me lembro exatamente o ano, e eu tive que fazer uma entrevista com ele, o horário que tinha era determinado, só que ele estava em São Paulo, uma entrevista por telefone, portanto, e ele estava no trânsito em São Paulo, num celular, há um tempo que os celulares pegavam mal, e falando no inglês, ele fala muito fechadamente, então era incompreensível. Eu fazia uma pergunta que eu já tinha escrito, eu não escutava as respostas, ele podia estar dando o terceiro segredo de Fátima, ele podia estar me dizendo a maior maravilha, e eu não estava nem entendendo o que ele dizia. Eu continuava com as perguntas, terminei, obrigado, tchau, e aí, bom, vamos lá degravar, vamos ouvir as respostas do Philip Glass. Não tinha, mas era assim, eu entendia uma palavra a cada 40 segundos. E aí eu construí uma entrevista em cima das perguntas, em cima de outras coisas. Eu tive essa de gravar é um clássico, né? É um clássico. Quem nunca, né? Quem nunca? Eu já tive assim eu tive duas uma coisa que é comum também, mas que me deixava muito nervosa na época de repórter era quando alguém dizia assim: preciso que tu entreviste o fulano agora. Sim. Não dá tempo de preparar. E não dá tempo de preparar. E aí tu não sabe quem é, e aí tu não tá ali. Claro que minimamente a gente sabe algumas coisas, especialmente no Hard News, mas assim, meu Deus, e agora? Vamos lá. E essa de gravação eu tive... Eu gravei, na época, eu acho que eu esqueci o gravador digital. Já era gravador digital, porque eu gravei com fita. Sim, assim, claro. tu tá gravando com a pessoa, aí tu... Eu achei... Como é que é? Aprender a... Datilografar. Eu gravei com fita, eu fazia entrevista, pedia só um pouquinho, pausa, vira a fita, que acabou, grava o resto. Mas eu tive essa do gravador que... Eu acho que eu esqueci o gravador e eu já estava já era a época do celular, eu pensei, vou baixar um aplicativo. Mas, gente, pensa em baixar um aplicativo. Eu tô falando de, sei lá, talvez
7, 8, talvez 10 anos atrás. Não era tão simples. Não era tão É, simples. não. Baixei o aplicativo, testei, subindo no elevador pra chegar na entrevista. Tudo pra dar errado. Tudo pra dar errado. E aí liguei o gravador, tudo certo, tinha testado. E eu não sabia que o tal do aplicativo, imagina, tudo muito incipiente na época, a qualquer notificação no celular, Ele parava. ele trancava. Nossa. Eu gravei uma entrevista eu fiz uma entrevista de quase 1h30, eu gravei 5 minutos. 5 minutos. Nossa. 5 minutos. E eu lembro que na época eu fiz 2 entrevistas no mesmo dia, uma de manhã e uma de tarde. E eu não tinha me dado conta da primeira que isso tinha acontecido. Nossa. E na segunda eu gravei 15 segundos. É. Foi o tempo que precisou pra entrar uma notificação e a gravação parar. E aí depois tivesse que inventar que nem eu. E aí eu lembro que tinha amigas que diziam, ainda bem que foi Uma contigo, lembrança. que tem uma memória É, ótima, né? Assim, porque realmente, essa do gravador, Mas, essas entrevistas são clássicas. Quando é possível, eu opto pela transparência com o entrevistado. Eu opto também em dizer... No teu caso, acho que seria inviável, né? Tu regravar. Não, Mas sim. inviável. Mas eu opto em contar o que aconteceu Não, mesmo. claro, Não, isso eu já fiz eu também. lembro que eu já fiz isso. Eu É. lembro que eu mandei até um e-mail, assim, porque eu tenho realmente uma memória bem privilegiada, mas tinham coisas que não tinha como. E como eu tinha ali mais ou menos um roteiro, então, assim, Facilitou. dava pra mandar um e-mail e dizer, fulano, olha só, tive um problema, assim, tu pode repetir pra mim sobre tal pergunta? Dá, mas em alguns momentos não tem como Aí reduz recuperar, né? o tamanho e tal. Gente, Mas é um desafio, mas sim. por outro lado, tem coisas muito boas. Tem coisas muito legais, tem coisas muito inesquecíveis. Então, eu queria saber de vocês, nessas andanças de vocês, alguma matéria ou alguma, se vocês tivessem que escolher... Sabe aquela pergunta assim? Se vocês tivessem que escolher uma matéria da vida de vocês, qual seria? Ou quais seriam? Eu acho bastante difícil essa resposta. Eu assim, imagino que sim. Primeiro que eu não tenho essa memória privilegiada que você tem, tá? Mas mesmo assim, tendo, ó, eu não saberia escolher, Dani. como eu gosto muito dessa questão de ouvir as pessoas, eu vou fazer referência a uma série chamada Lugares, realizada lá na TV Assembleia, que eu viajei por lugares aqui do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, a gente mostrava desde a Caçapava do Sul, foi para a região aqui da Costa Doce, foi para a Quarta Colônia, ouvindo gente, aquelas italianas que preparavam que uma legal. janta maravilhosa, com polenta, formaggio Mas tu e não sei comia, mais o quê. Dani? Óbvio, óbvio, Ah, bom, né? óbvio, né? Imagina que não. Não, isso devia ser tem uma matéria tem que inesquecível. testar, um roteiro inesquecível por isso. E conhecendo lugares mesmo que Legal. não são parte, assim, dos roteiros tradicionais aqui no Rio Grande do Sul. Fomos também para a Sé, visitamos lugares tradicionais, mas também as lagoas do litoral norte, essa já foi uma época anterior, que são, as pessoas vão pro litoral, vão para a praia. As lagoas são uma área belíssima do Sim. litoral norte. Legal. Né, que a gente pode conhecer. Então, assim, me realiza muito como você gosta de mostrar artistas que não são tão conhecidos, lugares desconhecidos, pessoas desconhecidas. Volto a falar de lideranças comunitárias que fazem trabalhos incríveis ali junto às suas comunidades. Para mim, isso é muito gratificante. Eu não destacaria nenhuma grande entrevista. Lá no Festival de Cinema, entrevistei Gina Lollobrigida, Gina mas Lollobrigida. muito rapidamente, entre tantos outros nacionais que são maravilhosos, né, artistas e diretores nacionais. E gente, colegas... como chamam, os críticos de cinema também, que são incríveis, que se aprende muito. Para mim, acho que o segredo de me sair satisfeita de uma pauta é assim, o que eu aprendi com isso e o que eu poderei transmitir de bom para quem vai assistir essa matéria, né? O que eu vou compartilhar de bom. Legal. Para mim, tem muito disso. Eu, para ficar na temática das entrevistas, disso que eu falei, que eu gosto muito da conversa, eu também, da mesma forma que a Dani, é muito difícil, assim, né? Mas escolher, pensar uma ou mais que uma é complicado, porque a gente, felizmente, fala, né? Tem chão aí, fizemos de um tudo, então... entrevistar, falar com pessoas que a gente admira, às vezes, né, ídolos, grandes, né, cineastas, falar de uma atriz icônica, Gina Lollobrigida. Tive a sorte de poder entrevistar gente, assim, como cineastas como, né, o Quentin Tarantino, Nossa! David Lynch,
Peter Greenaway, né, diretores super conhecidos, o iraniano Abbas Kiarostami, que é um dos grandes, né, nomes do cinema internacional, e assim, muitos artistas também, David Gilmour do Pink Floyd, contei aqui, Ringo Starr, entrevistei no México, em função, né, de uma época em que se fazia muito essas coberturas internacionais, se ia para fora do país ou os artistas vinham para lançar filmes. Isso não tem mais acontecido, infelizmente, dos artistas virem para cá. Mas eu destaco que não é um ídolo também, é um ícone, mas não é nenhum estrangeiro, é um brasileiro. E, nossa, ter entrevistado esse homem foi... Né? E foi mais de uma vez, consegui falar mais de uma vez, o Dorival Caymmi. Que é, para mim, o grande compositor brasileiro de todos os tempos. Eu sou muito fã dele, sempre fui. E a primeira vez que eu falei com ele foi em função, isso também, começo dos anos 2000, de uma biografia dele escrita pela neta. Falei também com a neta, mas consegui falar com ele. E que estava sendo lançada essa biografia. E aí pude falar pelo telefone e eu nem lembro direito, a entrevista não foi exatamente sensacional, mas ele foi muito carinhoso, ele tinha parentes aqui no Sul, uma prima que era artista visual, artista pintora, etc. Então ele perguntava por ela, como se eu conhecesse, né? Como se fosse alguém que eu tivesse encontrado. Como se fosse uma aldeia. Exatamente. Né? E foi e aquele jeito, né, baiano, lânguido, né, ralentado de falar, uma beleza. E eu fiquei com o telefone dele, aquelas coisas, e aí eu abusava, né? Qualquer coisa, eu disse, vou dar uma ligada pro Dorival, para ver o que ele acha. Aí a pauta era, sei lá, um novo disco do Caetano Veloso, por exemplo. Eu ligava pro Dorival e ele atendia, né? Às vezes ele mesmo atendia. E eu perguntava, o senhor já ouviu? O que você acha do Caetano? Aí ele falava qualquer coisa, não me importa, eu queria ouvir o Dorival e, poxa, né? Nossa, peraí, esse é um gancho pra gente dizer, pessoal, liguem-se nas fontes. Fonte é isso, é poder chamar o Dorival Caymmi para pedir a opinião dele. Isso é fantástico, né? certeza, com certeza. Gente, muito obrigada. Infelizmente, o nosso tempo acabou. E eu podia ficar assim, ficar aqui ouvindo vocês falarem, contarem dessas histórias que eu adoro. Tá bom mesmo, então, papo. Muito obrigada mesmo por compartilharem tantas experiências com a gente. Conta conosco, parabéns por todo o trabalho que a Coletiva.net tem feito. É um orgulho pra gente ter esse espaço, né, para falar de comunicação. Sem dúvida. Em todas as suas vertentes. Muito legal. E um prazer esse reencontro, tá? Com vocês dois. Fala Mercado costuma proporcionar reencontros bem interessantes muito aqui. Bom. Muito legal. Obrigado pelo convite. Para vocês que ficaram com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. E não se esqueçam daquela nossa cartilha. Curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te avisar sempre que tiver conteúdo novo. E aqui no Fala Mercado sempre tem. Espero semana que vem. Tchau, tchau.